Vamos aprender mais? Eu marquei aqui a página 239. A 239 diz respeito à orientação espacial. Aqui nesse caso, galera, quero que vocês prestem atenção quando for olhar na apostila. Eu estou pulando a página 238. A 238 será o nosso próximo assunto, a nossa próxima aula, que vai ser respeito às coordenadas geográficas. Então, deixa a 238 por enquanto, localize na sua apostila orientação espacial, vai neste subtítulo, orientação espacial, e a gente vai rever alguns assuntos aqui, lá do quinto e do quarto ano, que é chamados pontos cardeais e colaterais. Vamos relembrar? Pontos cardeais, não se esquece, é norte, sul, leste e oeste. E os pontos colaterais são aqueles pontos que estão localizados exatamente entre os pontos cardeais. Entre o norte e o leste, vocês vão ver, temos norte com leste, nordeste. Sul com leste, funde as palavras, sul com leste, sudeste. Sul com oeste, junta as duas, vamos fundir as palavras. Sul com oeste, sudoeste. E o norte com oeste, norte com oeste, noroeste. Então, esses quatro são os pontos colaterais. E aqui os pontos cardeais. Esses 8 pontos, 4 cardeais e 4 colaterais, vão se unir aqui na rosa dos ventos. A rosa dos ventos é a figura onde vai aparecer os pontos cardeais, os pontos colaterais, e ainda vamos ter os pontos subcolaterais, nós não vamos entrar com eles hoje. Hoje nós vamos nos prendermos apenas aos cardeais e colaterais. Então nós vamos conhecer, rever as rosas dos ventos, ok? Então tá esses 8 pontos aqui. E com isso aqui nós vamos usar muito quando a gente for estudar as coordenadas geográficas, será o nosso tema da nossa próxima aula. Então lá nós vamos precisar desses pontos aqui, principalmente os pontos cardeais, ok? Então, roda dos ventos é uma figura que está marcado os pontos de orientação, cardeais e colaterais. E aqui está escrito também um outro tema, meio de orientação. Meio de orientação, nós temos dois tipos. Meio de orientações naturais e meio de orientações artificiais. Naturais, grave bem, naturais é a minha palavra natureza. Então, quando a gente se refere a um meio de orientação naturais, não foi o ser humano que criou, não foi o ser humano que inventou. É a mãe natureza que deixou para nós, e o ser humano descobriu isso e faz uso, fez muito uso disso aí, principalmente no século passado. O ser humano usava muito os meios de orientação naturais, e até mesmo aqui no século XX também. Então nós temos aqui 3 bons exemplos: o Sol, o Cruzeiro do Sul e a Lua. 3 exemplos de meios de orientação naturais. O Sol nasce leste, o ser humano começou a se orientar pelo Sol, antigamente. O lugar onde o Sol se nasce, batizou com o nome leste, ou seja, onde o Sol se nasce. Onde o Sol se põe, oeste. Aí a sua frente fica indicando o norte, e suas costas indicam o sul. Braço direito para o leste, braço esquerdo para o oeste. Sua frente indica o norte, suas costas indicam o sul. A Lua segue aparentemente o mesmo movimento do Sol, porque a Lua também nasce no leste. Se você observar no final do dia, a Lua sempre aparece no leste. Então, para você não errar, onde está a Lua à noite? Ali 6, 7 horas da noite, ali é o leste. Indica seu braço direito para ela. O seu braço esquerdo vai indicar o oeste. Sua frente vai indicar o norte, suas costas indicam o sul. Então a Lua segue o mesmo movimento aparente do Sol. E a constelação do Cruzeiro do Sul, que é uma constelação formada de 5 estrelas, tem o formato de uma cruz no céu. Até o nome já diz qual direção que ela vai indicar. Direção sul. Certo? Ela sempre vai apontar mais para o lado sul. Ok? Então são 3 meios de orientação naturais. E uma curiosidade para vocês: o Cruzeiro do Sul só é visível nos países abaixo da linha do Equador. Ele só é visível aos países do hemisfério sul. Países como Estados Unidos, Japão, Canadá, Portugal, Espanha, eles não conseguem visualizar o Cruzeiro do Sul no céu. Ela só é visível abaixo da linha do Equador. Em compensação, eles têm a visibilidade de uma estrela chamada estrela polar, que é uma grande estrela que aparece todo dia no céu, e ela aparece sempre do lado norte. Então, os antigos marinheiros, na época lá do filme Piratas do Caribe, galera, eles usavam a estrela polar como orientação à noite, que ela indicava o norte.
Eles não usavam o Cruzeiro do Sul, porque não era visível para eles. Não é visível para eles. Ok? E aqui, para encerrar o nosso assunto, meio de orientação artificial. Então, artificial já é uma coisa criada, inventada pelo ser humano. E nós temos aqui dois belos exemplos. A bússola, que é uma invenção chinesa. Os chineses são os grandes inventores e criadores da bússola, que ela indica sempre para o norte. E aí aquela mesma história. Se tiver com uma bússola, colocar ela no lugar plano como uma mesa, ela vai te indicar o norte. Indicando o norte, você fica de frente para essa sua indicação. Suas costas vão indicar o sul, seu braço direito vai indicar o leste, seu braço esquerdo indica o oeste. E o meio mais usado, mais moderno que temos hoje é o chamado GPS. O que significa GPS? Eu vejo tanta gente falar esse nome, essas três letras, mas e aí, o que significa? GPS significa, traduzindo para o nosso português, Sistema de Posicionamento Global. Ou seja, você posiciona, você localiza qualquer lugar no planeta Terra, global, planeta Terra. Por isso que você, com um simples celular hoje, uma simples ferramenta celular, você consegue tirar as coordenadas geográficas de qualquer ponto da Terra. Vamos dar um exemplo hoje, o sistema aí do Uber. O Uber trabalha com GPS 24 horas. Você, ao fazer uma ligação, pedir um carro, o sistema central automaticamente liga o GPS, que é conectado a um satélite, que ele te manda a localização em coordenadas geográficas, que nós vamos aprender na próxima aula. E ali das coordenadas geográficas, ele localiza do ponto onde veio a ligação. Tendo as coordenadas geográficas do local, do ponto onde veio a ligação, você joga isso dentro de um mapa da cidade, e lá vai localizar o bairro, a rua, o local, com extrema exatidão, perfeição. Então, é o melhor sistema que tem hoje, é o mais utilizado, e não tem outro melhor do que ele. Não temos hoje, na nossa modernidade, nos dias atuais, melhor sistema de localização e orientação do que o GPS. Ok, galera? Então, para hoje nós temos isso aqui. Lembrando sempre que é a nossa primeira parte do capítulo 3, característica da Terra. Então, é a nossa primeira parte que nós estamos estudando. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre coordenada geográfica e fusos horários. Dê uma boa lida, leia, e tem mais um recado aqui para vocês para encerrar. Eu quero que vocês pratiquem em casa uma atividade da página 244. Ok? A página 244 ela é importante. Então, faça a página 244, somente o exercício 2 ao exercício 5. Tem um exercício aqui, se não me engano é o número 2, que vocês vão ter que sair pelo menos na porta da sua casa para fazer. Lá você vai determinar onde está o norte. O ponto de referência vai ser a sua casa. Você vai determinar onde está o norte, o sul, leste e oeste da sua casa. Tá? Converse com seus pais, peça que eles os ajudem a fazer. Veja, se for de manhã, localize o sol. De que lado que o sol estiver de manhã, se você for fazer ele de manhã, você já vai saber que ali vai ser o leste. Ok? Estica seu braço para o lado do sol, se for de manhã, ali é o leste. O braço esquerdo vai indicar o oeste, sol frente ao norte, as costas o sul. Achando os 4 pontos cardeados, você vai achar os 4 pontos colaterais. Se você for fazer à tarde, faça lá pelo horário das 5 horas, que o sol já vai estar um pouco mais baixo. Ali vai ser o oeste, onde você localizar o sol. E aí você vai escrever nesse exercício quais são os pontos, marque pontos. Pode ser a casa, que geralmente se você mora num bairro, por exemplo, você vai marcar como ponto uma casa. Marca uma casa azul de portão tal. Se tiver um ponto comercial, melhor ainda. Então, marque um ponto de referência para você responder esse exercício. Pratique, é onde dá para você fazer bem próximo da sua casa, ali na frente da sua casa. Se for possível, leve o seu pai ou sua mãe, ou alguém da sua casa para te ajudar a fazer esse exercício aqui, ok? Fazer a atividade para 244, número 2 ao número 5. Essas 4 questões estão relacionadas a esse tema da aula de hoje. Próxima aula, vamos falar sobre coordenada geográfica e fuso horário. Galera do sexto ano, um abraço, professor Mário, e vamos nos comunicar mais vezes para tirar dúvida quando sempre tiver, ok? Um abraço, galera. Valeu!